Os deuses devem estar loucos. A história narra a vida de um membro de uma tribo primitiva e remota que vê cair do céu uma garrafa de Coca-Cola após ser jogada de um avião. Como nunca antes tinham visto algo assim, os moradores pensaram que era um presente dos deuses, como um doce néctar caído do céu. Começaram a usá-la para tudo, até mesmo para cozinhar e martelar, até que logo perceberam que causava mais problemas do que benefícios. Suas vidas pacíficas se transformaram em invejas e discussões ao verem que uma simples garrafa de refrigerante causava tanto caos. Esse filme pretendia zombar com o humor da sociedade dominante e de sua obsessão por refrigerantes e, basicamente, por tudo aquilo que o capitalismo coloca ao seu alcance. Seu retrato de uma cultura indígena também pretendia ser descontraído, mas nem todo mundo entendeu a piada. Poderia-se pensar que apenas usava a cultura indígena para demonstrar algo, mas algumas pessoas acharam que reforçava estereótipos em vez de quebrá-los. O filme lhes pareceu mais um mal-entendido cultural do que uma obra-prima da comédia. Assim, em vez de fazer milhões de pessoas rirem às gargalhadas com sua piada simplista, mas bem interpretada, esse filme foi proibido por ter um senso de humor que nem todo mundo compreendia, mas não antes de bater recordes de bilheteria ao redor do mundo. O Código da Vinci causou tanta controvérsia que muitos se perguntaram se Da Vinci escondia mensagens secretas em sua arte. A trama sugere que Maria Madalena e Jesus poderiam ter tido uma família secreta, uma ideia que incendiou grupos religiosos. Era como se alguém tivesse reescrito a história com pinceladas de conspiração, dando uma guinada blasfema e explosiva nos alicerces do cristianismo. Um relato tão ousado que alguns o compararam a encontrar uma revista Playboy no meio de um mosteiro. O que ninguém esperava, no entanto, era a reação que esse choque de conceitos entre o sagrado e o profano, enquanto o mundo mergulhava no debate, algo muito maior que simples opiniões começava a se formar. O filme tocava em temas tão delicados que alguns países decidiram que era melhor guardá-lo no fundo do baú. Em lugares como a Arábia Saudita e o Egito, onde preservar o respeito pela religião é quase tão essencial quanto a própria vida, o filme foi rapidamente proibido. A forma como o Código da Vinci retratava as instituições religiosas não apenas parecia exagerada, mas podia fazer até o mais fiel dos crentes questionar tudo o que sabia sobre sua fé. O que parecia uma conspiração nas telas tocou o coração da própria fé cristã. Assim, o mais lógico a se fazer com um filme que podia abalar a fé era escondê-lo debaixo de uma rocha chamada censura, a centopeia humana. A centopeia é uma experiência tão pesada que vai te fazer questionar até onde o cinema pode ir para criar algo tão grotesco, algo com o qual nem os assassinos mais aterrorizantes poderiam competir. Em vez de criar aquele tipo de terror que te mantém acordado à noite, esse filme se transformou em um teste extremo de quão resistente pode ser o seu estômago. E não é um terror psicológico, é algo que vai além. E o pior é que não é só ficção, há uma realidade perturbadora por trás da trama que vai te fazer querer parar o filme, mas você não vai conseguir. Tudo começa com um cientista maluco que decide levar sua criatividade a outro nível. Esse cientista tem uma visão tão distorcida da evolução humana que decide criar o que ele chama de centopeia humana. E o pior é que quando eu te explicar, você não vai saber se ri ou vomita. E isso de centopeia humana não é um conceito abstrato. É literalmente unir 3 pessoas da boca ao ânus, criando um ciclo de digestão humano que põe à prova os limites do que um corpo pode suportar. Tudo o que uma pessoa come passa pelas outras, em uma aberração tão repulsiva que a ideia de terror nunca foi tão literal. As reações não demoraram a aparecer. Países do mundo todo, temendo os efeitos que esse filme poderia ter na psique do público, decidiram que não era algo que seu povo deveria assistir. A centopeia humana foi rapidamente proibido em várias nações, tornando-se uma daquelas obras malditas que desafiam qualquer noção de bom gosto e decência. Se essas curiosidades bizarras te agregam, te fazem descobrir coisas novas e você gostaria que continuássemos publicando mais, por favor, torne-se membro do canal. O seu apoio é muito importante para nós, porque nos ajuda a continuar mesmo que o YouTube decida não nos pagar por vídeos polêmicos. Por isso, colocaremos seu nome no final de cada vídeo e na descrição, além de te dar acesso a conteúdo exclusivo, votações e bastidores de cada produção. Muito obrigado. Holocausto Canibal é o filme que muitos acreditam que nunca deveria ter existido, porque o que foi encontrado dentro dessas fitas vai além de qualquer filme de terror que você já tenha visto. Por quê? Porque alguns ousaram dizer que o que mostrava era real, o que
começou como uma expedição de cineastas ao coração da selva amazônica, terminou em um dos relatos mais sombrios e controversos da história do cinema. A equipe desapareceu sem deixar rastros, mas quando um grupo de resgate encontrou suas gravações, se depararam com algo para o qual ninguém estava preparado. Um caos brutal de canibalismo, violência extrema e um olhar aterrorizante sobre as profundezas da natureza humana. E isso era apenas o começo da controvérsia. O que fez com que Holocausto Canibal deixasse de ser apenas um filme de terror e se tornasse um fenômeno proibido foram os rumores que começaram a circular. As mortes mostradas eram reais? Os atores realmente sofreram danos? Chegou-se até a pensar que não era ficção, mas sim um documentário de horror puro. E é aqui que começa o verdadeiro pesadelo. O filme mostrava atos de violência entre humanos e também incluía cenas reais de animais sendo sacrificados, o que transformou o projeto em uma mistura de terror cinematográfico com crueldade explícita. Era demais para qualquer espectador comum, obrigando governos e conselhos de cinema a decidirem que havia formas mais seguras de se apreciar o terror. Países de todo o mundo o proibiram, mas os mais curiosos e pirados ainda podem encontrá-lo nas profundezas da internet. Maus. Imagine um filme onde ratos e gatos conta uma das tragédias mais sombrias da humanidade. Esse filme mudou a forma de narrar o Holocausto e também dividiu o mundo entre os que o viam como uma obra-prima e os que achavam que nunca deveria ter existido. Baseado em uma graphic novel que ganhou o prêmio Pulitzer, Maus representa os judeus como ratos e os nazistas como gatos. É uma história comovente que leva o horror do Holocausto à tela por meio de personagens caricatos, desafiando a forma como normalmente processamos tragédias. Mas esse enfoque único foi justamente o que acendeu a polêmica. De um lado, alguns viam como uma forma brilhante e acessível de ensinar história. De outro, havia quem considerasse inapropriado, como se transformar os protagonistas em desenhos animados tirasse a seriedade do tema. Embora muitos tenham elogiado sua abordagem narrativa, o filme enfrentou proibições principalmente por sua representação de conteúdos delicados. Alguns consideraram intensa demais a forma gráfica com que o Holocausto era retratado através desses personagens animados. Imagine transformar um filme da Disney sobre animais em uma obra em que essas criaturinhas simpáticas enfrentam horrores em um sombrio cenário histórico. Esse contraste causou confusão, fazendo com que alguns pensassem que era um filme para toda a família, apenas para se depararem com as brutais realidades da vida através das lutas dos ratos de Maus. Além disso, o filme foi criticado por aparentemente alterar o tom sério da obra original. Alguns acharam que a representação caricata diluía os horrores do Holocausto, como se colocasse açúcar em um prato apimentado. Para alguns, essa abordagem parecia desrespeitosa, o que levou escolas e países a manterem o filme fora do alcance das crianças. A Última Tentação de Cristo. Imagine seu super-herói favorito, como o Superman, questionando sua existência e contemplando a possibilidade de deixar o heroísmo para levar uma vida normal. Essa é a razão pela qual A Última Tentação de Cristo enfrentou tantas proibições. Retrata Jesus sob uma luz semelhante. A epopeia religiosa de Martin Scorsese oferece um cenário em que o Messias é tentado pelo apelo de uma vida comum. Nesta história, o Filho de Deus considera a possibilidade de se estabelecer, casar, ter filhos, trabalhar das 9 às 17 e pagar uma hipoteca, deixando de lado, por um momento, sua missão divina de salvar a humanidade. Esse conflito interno entre desejos terrenos e deveres celestiais não foi bem recebido por grupos religiosos. O retrato que Scorsese faz de Jesus como uma figura profundamente humana, com necessidades e dúvidas humanas, foi considerado blasfemo por alguns, especialmente pelos mais devotos. Grupos cristãos protestaram em frente aos cinemas, indignados por verem seu Salvador contemplando os prós e contras de uma vida comum. É como ficar bravo porque seu super-herói favorito decidiu tirar uma soneca em vez de lutar contra o vilão. Pink Flamingos. Esse filme conseguiu destruir todos os limites e tabus estabelecidos na década de 1970. A trama segue Divine, uma drag queen em uma missão única: ser coroada como a pessoa mais nojenta do planeta. Imagine um concurso onde, em vez de mostrar habilidades, você compete para ser o mais grotesco possível. Mas isso nem é o mais surpreendente. Pink Flamingos inclui cenas tão impactantes que vão te fazer repensar o que é bom gosto. Desde atos públicos que ninguém se atreveria a mencionar, até o infame momento em que alguém come fezes de cachorro.
Sim, você leu certo. É como se os cineastas tivessem decidido que o normal era entediante demais e tivessem criado um filme desenhado para ofender. Foi proibido em vários países, não por sua qualidade, mas porque desafia as normas e a decência de maneira tão provocativa. O Ditador. Assim que você descobre que a estrela deste filme é o mesmo ator por trás de Borat e Bruno, já sabe que ele vai incomodar algumas pessoas. O Ditador é um ataque direto à ditadura e ao autoritarismo, o que levou vários países a bani-lo completamente. O filme acompanha o general Aladdin, um ditador norte-africano impiedoso que governa com mão de ferro e um corte de cabelo terrível. Quando a democracia ameaça seu poder, ele é enviado a Nova York, onde é deposto e se vê diante de um conceito estranho: a democracia. O filme não poupa esforços ao zombar dos ditadores, usando a sátira para ridicularizar seus comportamentos e estereótipos culturais. Retrata líderes autoritários como tolos, estúpidos e escandalosos. Seu humor está longe de ser sutil, embora seja divertido em países democráticos. É considerado um insulto em nações com histórico de ditadura. Permitir um filme como esse poderia ser como jogar gasolina em uma chama acesa, causando uma possível explosão política. Por isso foi proibido em vários países árabes, que consideraram que o filme tinha como alvo direto insultá-los. A vida de Brian. Estamos há mais de 2000 anos no passado, e você está vivendo sua vida normalmente, até que alguém te confunde acidentalmente com Jesus Cristo. Essa reviravolta religiosa se transforma em uma sequência de acontecimentos engraçados que te fazem enxergar a Bíblia como um livro de comédia. Agora você entende por que a vida de Brian foi mal vista por grupos religiosos. O filme conta a história de um cara que nasceu no mesmo dia que Jesus e é confundido com o Salvador porque nasceu na casa ao lado. É a tentativa do grupo Monty Python de dar um novo olhar às histórias bíblicas, para desgosto daqueles que preferem que seus relatos religiosos sejam tratados com a máxima solenidade. Trata os temas sagrados com humor, fazendo com que grupos cristãos pensassem que esses caras simplesmente estavam zombando de seu Salvador e usando a história de Jesus como uma forma de ganhar alguns dólares com um filme de comédia. É como se o objetivo do filme fosse apertar todos os botões da sensibilidade religiosa até levá-los ao ponto de colapso. Para começar, no Reino Unido, alguns conselhos municipais chegaram a proibir o filme porque temiam que ele pudesse gerar ainda mais blasfêmias. Na Irlanda, foi tão controverso que o censor irlandês achou que era como cuspir no Santo Graal. Nos Estados Unidos, não foi proibido em todo o país, mas grupos locais o atacaram com frequência por considerarem que zombava de sua fé de uma forma que não combinava em nada com a ideia deles de uma boa história cristã. Sniper americano. Se você tem um filme feito por um americano, estrelado por um americano e que fala de um americano lutando pela liberdade americana no Oriente Médio, é normal que isso gere certa controvérsia em lugares que não têm muito apreço pelos Estados Unidos. O filme foi extremamente polêmico em vários países do Oriente Médio por sua visão bélica e pelo retrato que faz dos heróis e dos vilões. Enquanto alguns aplaudiam o tom patriótico americano, outros enxergavam algo muito diferente, uma visão tão unilateral que mais parecia uma história em quadrinhos, onde os soldados do Oriente Médio não poderiam ser mais cruéis e o atirador de elite americano, um homem sem falhas. Mas o filme também mergulha no coração do conflito no Oriente Médio. Se você está acostumado a engolir o que a mídia ocidental serve todos os dias, não vai achar nada de errado nesse filme e na sua narrativa. Porém, os países e as pessoas que foram afetadas pelos conflitos no Oriente Médio envolvendo os Estados Unidos não ficaram nem um pouco satisfeitos com a forma como o filme retratou as ações militares e as questões políticas. É como uma HQ onde os heróis não cometem erros, enquanto os vilões, os soldados do Oriente Médio, são maus até o último fio de cabelo. Também foi proibido em outros países que nem se sentiram ofendidos com o retrato da guerra, mas sim porque temeram que ele pudesse gerar tensões internas entre grupos com opiniões opostas sobre o filme. Não se esqueçam de apoiar este tipo de conteúdo se inscrevendo no canal e assistindo a este outro vídeo muito curioso, que com certeza vai gostar.